Oi, meus alunos queridos das etapas 1 e 2 da EJA. Aqui quem está falando é a professora Franciele, para mais uma semana de atividades. E desta vez nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os alimentos. Mas não é só sobre o quanto eles são importantes para a nossa saúde, mas também falando um pouco sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Vamos nessa? Bom, que a alimentação é de extrema importância para a vida de todo mundo, isso a gente já sabe. Mas vocês sabiam que grande parte do desperdício dos alimentos e dos nutrientes acontece desde a colheita até o consumo? Cerca de 10% dos alimentos já são estragados lá na hora da colheita. 50% são desperdiçados ao longo do transporte e do manuseio. 30% acaba sendo desperdiçado nas ceasas e nas centrais de distribuição. E 10% são diluídos entre os mercados e nós, os consumidores. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e entender como é que a gente pode diminuir esse desperdício e utilizar os alimentos de maneira integral, aumentando os nossos nutrientes e também ajudando o nosso planeta. Segundo a ONU, 1/3 de todos os alimentos é perdido ou desperdiçado em todo o mundo, no caminho que vai desde a produção, como a gente conversou antes ali, naquele slide anterior estava mostrando um pouquinho, até o consumo. Mas ao mesmo tempo, 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Encontram-se em situação de subdesnutrição, ou seja, não consomem todos os dias a quantidade adequada de nutrientes, porque não têm acesso à alimentação. Esse desperdício, ele gera, além, de ser quase que um pecado, a gente pode dizer assim, ver tantas pessoas passando necessidade, a gente desperdiçando alimento. Além disso tudo, ele gera um aumento muito grande no volume de lixo. Então, além da gente estar tirando o alimento que poderia estar sendo consumido por outras pessoas, a gente também está aumentando a produção de lixo e, com isso, a emissão de gases poluentes. O desperdício de alimentos, ele é responsável por cerca de 8% dos gases que são responsáveis pelo efeito estufa. Aqui tem um pouquinho do desperdício no mundo, então cerca de 33% dos alimentos eles são desperdiçados. 1,3 bilhão, gente, isso é um número muito grande de toneladas de alimentos são jogadas no lixo por ano. Então, além de cuidar para não colocar coisa demais no prato, acabar colocando fora, tentar consumir ao máximo os alimentos que tem na nossa casa, também tem uma dica valiosa, que é a que a gente vai estar trabalhando essa semana, que é o uso total desses alimentos. Então, a dica é aproveitamento integral de alimentos. O que é isso? Além do alimento em si, aqui no Brasil nós temos um preconceito muito grande em relação a isso. A gente tem uma cultura e cresceu entendendo e sabendo que a casca da banana a gente coloca no lixo, e a gente vai ver essa semana que não é bem assim, né? A gente coloca muitos talos, muitas folhas no lixo, e muitas vezes os talos, as folhas, as cascas têm muito mais nutriente do que o próprio alimento em si. Esse conceito de educação alimentar consciente, ele visa consumir as partes que geralmente são descartadas, aumentando o valor energético, nutricional e até o sabor no preparo dos alimentos. E aí eu trago algumas curiosidades que até eu me surpreendi. Vocês sabiam que a casca da maçã tem o dobro de vitamina C do que a polpa, a parte interna da maçã? E a casca da banana, que vai ser a nossa estrela da semana através de uma receita que eu quero passar para vocês, ela tem muito mais vitamina, 3 vezes mais vitamina C do que a própria banana que tem lá no meio que a gente está acostumadinho a comer, a polpa da fruta.
A casca da laranja tem 40 vezes mais cálcio do que a polpa. E são coisas que a gente costuma não consumir. Então, vamos repensar sobre isso. E eu quero convidar vocês a dizer não ao desperdício, a pensar um pouquinho sobre isso essa semana. Quem tiver curiosidade sobre o assunto, quiser saber mais, pode me pedir que eu vou estar distribuindo para vocês ali no grupo, colocando ali no grupo para vocês mais algumas leituras, algumas reportagens. Eu tenho uma reportagem bem bacana com uma nutricionista para dividir com vocês ali. E fiquem ligadinhos e vamos conversando sobre isso ao longo da semana. Vamos para as atividades? Bom, então temos aqui o material que vocês vão receber essa semana com as atividades e eu vou estar explicando cada uma delas. São todas nesse sentido da gente estar pensando um pouquinho mais nesse aproveitamento total dos alimentos e aí eu vou estar passando para vocês as informações certinho de como realizar cada uma das atividades. Bom, o primeiro material que vocês vão receber são algumas dicas, né, para o desperdício zero. Então, esse aqui é só um teste de leitura, então vocês vão treinar, um treinamento de leitura, né? Então vocês vão usar para treinar a leitura de vocês e tá mostrando ali alguns alimentos que a gente pode usar os talos, como por exemplo a beterraba, a couve, a salsa, agrião, brócolis. Tá falando ali um pouquinho do que tem nesses talos que a gente pode aproveitar. Alguns alimentos que a gente pode aproveitar as cascas, então, e algumas dicas de como utilizar esses alimentos. Então, façam a leitura, tem umas dicas bem legais. Se alguém preparar, manda foto no grupo para nós, por favor. E aqui, alguns alimentos que a gente pode usar: as entrecascas, as folhas e a água dos alimentos. Além de ter o que tem nessas cascas de tão interessante para a gente estar aproveitando, também tem dicas de como preparar. Se alguém também quiser se aventurar no preparo, também nos envie uma foto que a gente vai ficar bem feliz de receber no grupo. Atividade 1. Ela fala um pouquinho sobre o que a gente conversou no vídeo, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre o que conversou no vídeo e responder essas perguntas. Copiem as perguntas no caderno e responda. Você já sabia da possibilidade de utilizar melhor os alimentos? Respondam ali. Em sua casa, você costuma incluir talos, folhas e sementes? Quais alimentos você costuma utilizar na totalidade? Quais alimentos que vocês usam tudo do alimento e não desperdiçam nada, ou que desperdiçam o mínimo possível? Letra C. Você conhece alguma receita que utiliza partes alternativas dos alimentos? Escreva essa receita pra gente. Então essa, se vocês já conhecem, fazem alguma receita que inclui talos, folhas, enfim, essas partes que a gente tem conversado dos alimentos. Se vocês conhecem, escrevam. Se não conhecem, vocês podem pesquisar e podem escrever aqui pra gente. Se vocês quiserem compartilhar essa atividade lá no grupo, colocar a foto da receita, se pesquisou lá no Google e quer tirar um print da tela, uma foto da receita e colocar lá no grupo, para os colegas também conhecerem a receita e poderem preparar, aproveitar, né? Poderem aproveitar a dica, coloquem lá no grupo também para nós, vai ser bem legal. E a última pergunta: por que é importante utilizar os alimentos na totalidade? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo. Relembrem lá para fazer a resposta de vocês. Essa é a atividade 1. A atividade 2 é um mega desafio, que tem uma fotinho aí que mostra que eu, nesta quarentena, também estou cozinhando melhor. Ele é um desafio, então, que mostra o bolo de casca de banana. Por incrível que pareça, parece muito estranho, né, a gente utilizar a casca de banana em uma receita, mas, gente, fica muito, muito, muito gostoso. Então, vocês têm aí os ingredientes da receita, então, todos os ingredientes que são utilizados nessa receita. E tem aqui o modo de preparo dessa receita. É uma receita bem simples, tá? A única coisa que tem um pouquinho mais complicada é que precisa ter o liquidificador. Mas se não tiver o liquidificador, dá para triturar bem a casquinha da banana ali, picar ela bem, amassar com o garfo se a banana tá bem madura, né? A casquinha fica bem mole, dá para amassar com garfo e fazer a receita então do bolo batendo a mão. E aqui eu tenho um desafio para as minhas meninas maravilhosas, para os meus meninos cozinheiros, que eu sei que nessa quarentena tá todo mundo cozinhando demais.
façam esse bolo em casa, mandem a fotinho para nós lá no grupo, que eu vou ficar muito feliz e vocês vão se surpreender com o resultado. Façam de curiosidade, porque vocês vão ver como fica gostoso. E, gente, fica com gosto de banana muito melhor do que o bolo de banana feito com a banana. Tô falando para vocês porque eu fiz, tá? Então, aqui tem só umas diquinhas. Por que comer a casca da banana? A casca da banana tem nutrientes que protegem a nossa visão, melhora a nossa pele, né? Que a gente tá sempre buscando acabar com aquela ruguinha, né? Interessante. Protege o coração, auxilia contra a fraqueza muscular, previne o câncer, fortalece os ossos e dentes. Então, tem vários benefícios e é por isso que eu tô desafiando vocês essa semana a fazerem essa receita, tá? A atividade 2, então, é reescrever os ingredientes da receita no caderno, só que dobrando as quantidades. Bom, vou dar um exemplo. Se lá na receita, ó, tinha 4 cascas de banana, eu vou escrever lá no meu caderno 8 cascas de banana madura. E eu vou dobrar todos os ingredientes da receita lá no meu caderno. Vou fazer só isso, só na parte dos ingredientes, tá? Como se eu fosse fazer 2 bolos, o que eu ia utilizar. Tranquilo. Atividade 3. Registrar as palavras na tabela, retirando da receita conforme o que é pedido. Então, vocês vão procurar lá na receita, ó, tem 3 espacinhos na tabela, palavras com 2 sílabas, então procurem lá palavras que têm 2 sílabas, pode ser na lista de ingredientes ou no modo de preparo. Procurem lá palavras com 2 sílabas, coloquem no quadro, copiem esse quadro no caderno de vocês. Palavras com 3 sílabas e palavras com 1 sílaba. Vocês vão procurar e vão colocar no quadro, no caderninho de vocês. Lembrando que as sílabas são os pedacinhos que formam as palavras, ok? Seguimos adiante. Na atividade 4, tem 2 espécies de gráficos ali para que a gente possa entender qual é a quantidade que a gente precisa consumir de cada tipo de alimento. Então, ali nós temos um gráfico de pizza, que é esse redondinho, né? Nós temos uma espécie de gráfico aqui, que é uma pirâmide, a gente chama esse de a pirâmide alimentar. Tá? Então, mostra aquilo que a gente precisa consumir em maior quantidade, aquilo que a gente precisa consumir em menor quantidade. No caso da pirâmide, o que está aqui embaixo quer dizer que é o que a gente precisa consumir em maior quantidade para ter força, para ter saúde, né? Para poder ter os nutrientes necessários para uma alimentação saudável. E o que está lá no topo da lista, né? Aqui, doces, os óleos, né, as gorduras em geral, são o que a gente precisa consumir em menor quantidade. A mesma coisa acontece aqui nesse gráfico de pizza, então, né? Mostra aqui que as frutas e verduras a gente precisa consumir em grande quantidade, a gente precisa consumir, então, grãos, massas, né? Que são coisas que nos dão nutriente para o dia a dia, para o nosso dia a dia. Aqui, então, carnes, peixes, ovos que a gente tem que consumir menos. E aqui também, ó, em menor quantidade, como lá no topo da pirâmide alimentar, nós temos as gorduras, os doces, enfim, tá? Então, primeira atividade depois de olhar bem essa pirâmide alimentar, lembrem que colocando os 2 dedos na tela e abrindo, vocês conseguem ampliar essa imagem. Então, primeira atividade, listar os alimentos que devemos comer em maior quantidade. Coloquem uma listinha ali de tudo que vocês viram que a gente precisa comer um pouquinho mais. E a letra B, então, listar os alimentos que devemos evitar. Tá? A atividade número 5. A pirâmide alimentar, ela está dividida em grupos de alimentos que ajudam a formar, regular e dar energia ao nosso corpo. Cite pelo menos 2 alimentos para cada grupo alimentar. Então, nós temos aqui o primeiro grupo das carnes e peixes. Vocês vão listar aqui embaixo de carnes, vão copiar lá no caderno carnes e peixes e vão colocar 2 exemplos. Cereais, pães e massas, 2 exemplos. Frutas e verduras, 2 exemplos. Leite e derivados, também 2 exemplos. Certo? Então, essas são as atividades da semana. Ao longo da semana eu vou estar colocando mais algumas coisas a respeito desse assunto no grupo, tá? Me cobrem se eu esquecer, por favor, que vocês sabem que a prof tá atarefadíssima, mas eu sempre tenho tempo
para estar junto com vocês, para a gente estar discutindo e encontrando alternativas para resolver as atividades, tá? Quem precisar de ajuda é só dar um grito, a prof ajuda vocês a resolver. E também me lembrem de colocar lá no grupo as entrevistas que eu prometi para vocês, tá? Façam, por favor, o bolo, experimentem utilizar os alimentos melhor, vamos pensar sobre isso, é muito importante para a nossa saúde e também para o nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado do assunto da semana, possam tirar boas aprendizagens de tudo isso que nós conversamos. Um beijo e até a próxima.